Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tocunduva e Manuel Suete. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informações para você que quer empreender nos Estados Unidos ou já está empreendendo aqui e tem a oportunidade de melhorar os seus negócios com as nossas dicas. Hoje nós vamos receber aqui no programa a Tassiana Khalili, ela que é proprietária do Sagrado Café, aqui em Miami, e tem uma história de empreendedorismo maravilhosa, desde o Brasil, onde ela teve a brigaderia, que depois foi vendida para o grupo da Cacau Show, e com o passar do tempo ela resolveu empreender nos Estados Unidos. Então é isso que a gente vai bater um papo com ela. Antes da gente começar, lembre-se, clique aí, assine, curta, compartilhe, mande seus comentários, e assim a gente vai trazendo mais gente bacana como a Tassiana para conversar aqui com a gente. Tassiana, muito bem-vinda ao Business Time. Prazer, muito obrigada pelo convite, vai ser muito bom compartilhar com vocês e com as pessoas que vão escutar um pouco dessa história de empreendedorismo que nunca é fácil, né? Mas é sempre muito gratificante quando a gente faz o que a gente gosta, né? Muito obrigada pelo convite. Os amigos que seguem o Business Time, eles gostam de saber como que você fez para ter um negócio aqui nos Estados Unidos. E muita gente acha, às vezes, que é fácil, né? E a gente costuma dizer que é tudo menos fácil. Conta um pouco para a gente da sua trajetória profissional até você chegar na brigaderia e depois a gente vai continuar esse papo aqui. Mas conta um pouquinho da Tassiana para o pessoal entender como é que você se formou para chegar até esse ponto de empreender nos Estados Unidos. Eu acho que a gente deveria começar com essa palavra que realmente fácil não é. Então, as pessoas, para empreender, eu acho que tanto aqui quanto lá, tem que estar muito preparada para fazer realmente dessa opção de vida uma coisa com muita consistência e persistência. Mas eu acho que o empreendedor também ele tem algumas certas características. Eu nunca cheguei a estudar um pouco mais sobre isso, mas pelos colegas que eu acabo conhecendo, eu me identifico com a personalidade de muitos que acabam chegando mais ou menos nos caminhos que eu escolhi ou que eles escolheram empreender. E assim, desde muito pequena, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando fazer negócios, seja o que for, comprar e vender. Assim, eu tenho muita facilidade para encontrar maneiras de fazer negócios, né? Então, minha cabeça sempre girou em torno disso. Eu acho que isso faz parte um pouco da personalidade do empreendedor, de estar sempre buscando coisas novas, né, pesquisando o mercado, mesmo que você ainda nem tenha formação até de uma faculdade ainda, mas desde muito jovem, desde os 16 anos de idade, na verdade, eu comecei a empreender. Eu fiz uma marca de moda e eu mesmo fazia os desenhos, eu mesmo arrumava as costureiras, vendia. E a partir dos 18 anos, eu comecei a empreender nesse mundo de comida, de alimentos. Muita gente nem tem muita ideia sobre isso. Porque eu venho de uma família mineira e a comida, viver ao lado do fogão, a lenha, é minha natureza, assim. Então, foi muito natural que eu gostasse de empreender nesse mercado. Então, eu sempre, todos os meus negócios acabaram com comida no meio. Eu diria que é super difícil, inclusive, você fazer negócios com comida, porque você tem que ter uma atenção redobrada todo o tempo, né? Muito diferente de você fazer roupa, sapato, que você acaba, durante as logísticas, você não tem as mesmas preocupações do que quando você trabalha com comida. Mas eu sempre acabei nesse mundo, acho que é porque a minha origem mineira realmente pesou mais forte nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma personalidade empreendedora que deve ter vindo lá de alguma genética, com certeza, e que me fizeram pensar sempre desta forma. Eu nunca trabalhei no mercado corporativo, por exemplo, eu nunca trabalhei para nenhuma empresa, eu sempre fiz empresas para mim. E o engraçado é que eu acabei me focando em fazer marcas, porque aí depois eu me formei em administração de empresas, eu me especializei em moda, eu trabalhei com desenho de estamparia há muito tempo. Então, esse mundo gráfico de design, de moda, de produto, eu desenvolvia produtos também, ele sempre fez parte da minha vida. Mas a comida sempre estava ali, de alguma forma. Então, e, Tassiana, da onde veio você, vamos dizer, né, perto dos 30, com 30 anos de idade, resolveu abrir a brigaderia?
Eu queria entender o que aconteceu, da onde veio, com esse background de alimentação tá no sangue, empreendedorismo fazer parte da sua alma, mas por que brigadeiro e como que o negócio começou? Com 28 anos de idade, eu me mudei, eu sempre morei em Minas Gerais, eu me mudei para São Paulo, me casei pela segunda vez, com 3 filhos pequenos, e eu cheguei naquela cidade gigante, e eu já trabalhava, já tinha tido restaurante, já trabalhava com minhas coisas pessoalmente em Minas, com moda também, fazia desenho de estamparia. Eu falei, com 28 anos eu me vi naquela situação, um casamento novo, no meio de uma cidade que eu nunca tinha morado, que tem, assim, para mim, suas particularidades. Quem sai de Minas sabe um pouco o que está falando, né? A gente se sente super, sei lá, em outra velocidade de vida, de qualidade de vida, de tudo. Mas era o que a gente tinha. E eu demorei, eu acho que uns 6 meses, foram 6 meses sabáticos, pela primeira vez na minha vida, desde os 16 anos de idade, porque eu também tive essa coisa de criar meus filhos sozinho, assim, realmente num casamento que não aconteceu, que eu acabei tendo 3 filhos muito jovem, e sempre de muita luta. E aí eu falei, nossa, pela primeira vez eu vou ficar 6 meses sem fazer nada. Mas foram 6 meses mais criativos da minha vida. Eu não sei se... Eu compartilhando com muitas pessoas que criam, realmente esse ócio, quem é criador não descansa no ócio. Eu tô me vendo nessa situação agora de novo. Essa quarentena para mim, eu acho que eu não consegui dormir 2 horas por noite, mais ou menos. A minha cabeça não para. Eu acho que quando a gente desacelera o corpo, é que a gente cria mais. Isso aconteceu quando eu tinha 28 anos. E eu vinha do mundo de moda, e eu vinha do mundo da comida emocional, né? Porque a comida mineira é uma comida emocional. Mas eu olhava essas festas de brigadeiro, essas festas infantis, eu falava, como é que não foi feito ainda um negócio de um produto que é tão emotional, né? Que as pessoas têm tanta emoção com esse produto, e como é que eu vou transformar isso num negócio? Bom, aí foi muito incrível, porque eu olhei minhas estampas, que eu tinha uns rolos de estampa que eu já não podia mais vender elas, que eu não trabalhava com moda mais. Falava, nossa, eu acho que isso aqui pode virar uma caixa de presente. Então, imagina uma sala cheia de rolos de estampas, que no caso eram aquelas bandanas coloridas, eu acho que eu tinha 22 cores. E eu comecei a fazer caixinhas e fazer os meus brigadeiros, que já eram super aceitos pela família, pelos amigos, sabe aquela coisa que você faz de graça para todo mundo? E a hora que eu olhei aquela caixinha, tem até uma reportagem muito interessante. Eu olhei aquilo, parece que foi um estalo, assim, a minha vida, assim. Eu olhei marca, eu olhei conceito, eu olhei loja, eu olhei tudo ali. E ali, porque eu acho que eu estava no meu ócio criativo de 6 meses, né? E aí, desde então, eu não dormi mais. E isso foi final de 2009. Em março de 2010, eu abri a primeira loja da brigadeiria, que também foi uma coisa muito surpreendente, a primeira loja. Foi incrível. E, Tassiana, você comentou que, apesar de você não ter frequentado, quer dizer, ter participado da vida corporativa, né, mas você, obviamente, fez administração de empresas e você passou e acabou de descrever o passo a passo, né, de um negócio de empreendedorismo, né, o estalo, a ideia, o design, o produto, e, obviamente, conseguir ter a capacidade de enxergar para frente, dizendo, opa, tem espaço para esse mercado. Mas você, quando começou a vender, porque é um negócio muito, muito inspirador, porque você sai de casa, quer dizer, você tem pouca barreira de entrada, é muito fácil fazer brigadeiro, é muito fácil as pessoas venderem brigadeiros, assim como a tua família mineira, muitas outras famílias mineiras, né, tem aí a mesma aptidão. Aonde foi o principal ponto de diferenciação, né, e o que levou vocês a expandirem tão rápido? Criar justamente uma barreira de entrada, porque todo mundo podia olhar para o lado e dizer, opa, se está dando certo para eles, eu também vou fazer. Aonde foi aquilo que eu acho que faz com que, depois do estalo, o empreendedor tenha a capacidade de ir para o mercado, fazer rápido e ele crescer, criar traction? Quando é que isso aconteceu? Eu acho que você tocou num ponto mais importante e é isso que eu acho que os empreendedores devem fazer. Não adianta você ter uma brilhante ideia,
Às vezes nem dá tempo de você fazer um plano perfeito, né? Até porque quando você explora um mercado novo, muita coisa ainda vai mudar. Não adianta se você achar que você vai fazer um plano e você vai acertar em cheio. Não, você vai ter que mudar ele. Mas é muito importante, e eu tinha exatamente essa sensação que você falou. É como se eu estivesse sempre sob alerta, porque eu sabia que eu estava criando um negócio de porta muito fácil, de porta de abertura muito fácil. Eu sabia que a partir do momento que eu colocasse a primeira loja, viriam muitas. E foi esse alerta, sabe quando você está numa sensação assim de perigo e você se protege mais, você se fica mais atento mesmo, né? E eu acho que foi esse alerta que fez com que eu fosse muito agressiva na estratégia. Entendeu? Eu acho que se eu simplesmente falasse, putz, criei um negócio super legal, vai dar super certo, beleza, vai ficar lindo e tá tudo bem, não. Mas eu falei, uau, agora eu preciso tomar muito cuidado porque vão vir 1000. Então, você tem que saber o que você está fazendo e saber que vão vir 1000 se a porteira de entrada for muito fácil, né? E eu sabia, e isso aconteceu. E aí, qual foi a estratégia? Eu bati na porta de todos os shopping malls de São Paulo. Todos fecharam as portas para mim, porque eu não tinha nem nome, eu não tinha nem empresa. Eu fazia essas caixinhas na minha casa. Mas eu tinha este nome foi eu jogo vôlei, e eu estava jogando vôlei com minhas amigas, e elas que eram minhas degustadoras, e uma delas virou e falou assim, não, vamos parar desse negócio de jogar vôlei, que a Tassi vai fazer uma brigadeiria para nós ali. A hora que ela falou aquilo, eu falei, sabe quando você tá com aquele brainstorm de nome não sai, não. Eu falei, uau, eu me lembro, eu peguei o carro, fui pra minha casa, abri meu computador, olhei o INPI, não tinha o nome, registrei na hora. Registrei em tudo que é categoria, tudo errado. Registrei tudo, porque você tem que registrar lá por várias coisas, né? Bom, mas registrei. Eu não acreditava que aquele nome não estava registrado. Isso para mim foi a grande sacada, porque eu sabia que esse nome ia virar uma categoria. Era inevitável. Quem enxerga lá na frente era inevitável. E ele virou uma categoria de negócio mesmo. Tanto é que depois existiram várias brigaderias, né? Mas a original mesmo era uma só. Então, a partir desse momento, eu comecei a criar muitas defesas, né? Então, quando todos os shoppings fecharam as portas, eu falei, bom, porque um shopping não vai dar para você, uma loja, qualquer empreendedor que tem uma super ideia, eu quero abrir uma loja. Mas você já tem alguma loja? Não tem. Como é que o cara vai te dar, né? Uma loja. Uhum. Então, com a marca registrada, eu sabia que a estratégia tinha que ser uma só. Eu tinha que conquistar a rede de shoppings mais... que naquele momento em São Paulo estava melhor posicionada, né? Que teriam 4 ou 5 shoppings muito interessantes, que não tinham esse modelo de negócios dentro da rede, dentro do mix de loja deles. Mas como entrar nessa rede não sendo ninguém, né? Então, eu me informei sobre um comitê muito importante que eles têm para definir novos conceitos, né? Todos os shoppings têm isso. Tem um momento que eles definem quais são os novos conceitos que vão entrar no mix de loja deles. Então, eu fui lá, pesquisei, falei com os amigos, falei, então, neste dia eu vou oferecer, eu não fazia parte dessa marca a ser considerada, porque eu não era nenhuma marca, né? Mas eu fiz o coffee break para eles, assim, aquelas mesas, brigadeiria de... Então, quando os caras entraram na reunião, eles foram surpreendidos com tudo aquilo. E eles falaram, o que é isso, né? E aí, a pessoa que estava meio que me ajudando, né, que hoje é minha amiga pessoal, isso aqui é uma marca que a gente quer apresentar para vocês, que a gente acha que o shopping tem que ter. Então, naquele comitê, eles já me aprovaram para entrar no Shopping Marketplace, que era da rede Iguatemi, que era o que eu queria, inclusive. Eu não queria entrar direto no Iguatemi, eu queria fazer uma experiência num shopping um pouquinho mais de charme, não sei se vocês lembram, ele era tinha luz natural, um monte de coisa. E aí eles fizeram o seguinte desafio. Não, porque era tudo difícil, né? Nada fácil. Eles falaram, então tá bom, ela quer fazer, ela não tem loja, ela não tem nada, mas a Páscoa é daqui 20 dias. Ela precisa abrir essa loja em 20 dias. Nossa. Aí a minha amiga me ligou da reunião, essa pessoa falou assim, então, o único problema é que você tem que abrir em 20 dias. Eu falei assim, tá bom, em 15 dias tá aberta essa loja.
pode confirmar. E aí foi e abrimos essa loja. Em 15 dias, a loja do Marketplace foi aberta em março de 2010, que foi 25 dias antes da Páscoa. E foi a primeira Páscoa onde realmente os brigadeiros foram vendidos como opção, além dos ovos. Porque tinha uma loja que deu essa condição, com caixas de presente e tudo. A gente tinha filas, assim, nossa, era uma coisa impressionante. Então, essa estratégia foi muito importante, a gente abraçar a rede que ia querer a gente. E eles depois, rapidamente falaram, agora eu quero, em 6 meses, eu quero brigadeiria no Iguatemi Alphaville, em Campinas, Iguatemi. Eram 6, mais ou menos, não tinha JK ainda. Eram 6 da rede. E a gente até, em 6 meses, a gente abriu sem custo das... Mas foi tudo estratégico. As pessoas falam, caiu do céu. Não. Foi direto... Por quê? Porque se o shopping te aceita como um mix de loja, e aí que entra essa questão da porta de entrada, não vai ter 2 lojas de brigadeiro no mesmo shopping, né? E eu defini que eu queria estar nos melhores. Então, é óbvio que vão ter lojas de brigadeiro em outros shoppings, mas naqueles seria a marca Brigadeiria. E foi aí que os outros shoppings passaram a nos desejar também. E foi aí que a gente já chegou a 15 lojas em 1 ano e meio. Sendo convidado, não buscando. E esse jeito... É audacioso. E esse jeito mineirinho seu, chegou em São Paulo, não conhecia ninguém, então... conhecendo as pessoas. E como é que você chegou até, depois desse crescimento fabuloso, a propor uma parceria para o dono da Cacau Show? Essa foi interessante também, muito interessante. Eu costumo dizer, então, eu acho que o mineiro tem um pouco disso, a gente tem essa coisa, tem vergonha de nada, o não você já tem, né? Estamos aí, sabemos, né? A gente sabe que tem dificuldade mesmo. E eu vivi, então, depois de 1 ano e meio de brigadeiria, eu vivi o que todas as marcas vivem, que tem loja própria, aquele dilema, você tem um modelo que pode ser franqueável, né, que você pode formatar ele para franquia, mas por outro lado você já abriu 15 lojas, você já tem 150 funcionários, você já está focado e mergulhado naquela operação de loja própria. Então, como você olhar de fora e construir essa segunda empresa? Porque ser um franqueador é começar de novo, né, com outro know-how. E quando eu olhei isso, eu falei, uau, eu não vou conseguir, porque além de ser criadora da marca, eu era o operacional daquela marca, né, assim. Então, como é que eu ia fazer isso? E aí foi quando eu comecei a abrir o leque e falei, não, ou a gente opta em sermos nós mesmos os criadores desse modelo de franquia, desde o zero, com todo mundo, ou a gente se alia a quem é bom, e quem está procurando o que nós estamos procurando. Então, o Alexandre da Cacau Show, a própria Copenhagen e outros estavam procurando uma segunda marca ou até uma terceira marca, né? Porque criar uma marca não é fácil. Se a marca já está ali, mas ela não tem o know-how ainda da franqueabilidade e o cara tem esse know-how, por que não juntar as forças, né? Então foi com esse objetivo que eu comecei a procurar, mas definitivamente eu só comecei a procurar quando eu decidi dentro de mim que eu não seria a pessoa que ia encabeçar esse novo modelo de negócio, sabe, de encarar ser franqueador, que é um outro mundo, né? Eu nunca fui e eu acho que eu não tenho competência para ser. Então eu precisava estar com alguém que sabe fazer, entendeu? E aí foi isso, quando eu decidi que ia ser esse o caminho, nós olhamos algumas marcas do mercado que estavam procurando uma segunda marca, sejam com sinergia direta ou indireta. Então, no caso, Copenhagen tinha uma sinergia direta, Cacau Show tinha uma sinergia direta. Mas haviam outras marcas, que vamos dar um exemplo, que eu não cheguei a falar diretamente, mas que são máquinas de franquias, por exemplo, Boticário, Imaginário, que poderiam ter interesse de ter uma segunda marca, uma terceira marca de outro segmento. Mas a gente entendeu que a Copenhagen era um concorrente direto, ou seja, a Brigadeiria e Copenhagen trabalhavam com o mesmo público, não ia ser interessante para nenhuma das duas. A Copenhagen, pelo tamanho, ia matar a marca Brigadeiria, mas para a Cacau Show ia ser muito interessante, porque o público Cacau Show não era o público Brigadeiria, nem estávamos nos mesmos shoppings,
né? Então, e aí eu não conheci o Alexandre, eu conheci o João Dória através dos leads, participei de vários leads, né, de empreendedores, tudo. E num deles a gente estava junto com vários empresários. E eu fui lá, sentei na mesa dele e falei, olha, meu amigo, sou a Tassiana, dei meu cartãozinho, quero conversar com você, sou da Brigadeiria. Acho que eu tenho um negócio bom para a gente conversar. Ele já conhecia a marca, obviamente, e aí depois desse encontro a gente marcou uma reunião e começou um namoro aí de uns 6 meses para entender as marcas, entender como funcionava. Ele foi conhecer a nossa estrutura, eu fui conhecer a estrutura dele, e aí eu diria, quando ele fez 25 anos, foi na festa de 25 anos dele, de 2013, outubro de 2013, que ele anunciou a compra de 50,1%. E eu voltando a falar, por que vendemos 51%? Primeiro, porque uma empresa grande dessa nunca vai comprar um pequeno sem ter controle da gestão. E segundo, porque eu acreditava que eu ia ser menor de uma coisa muito maior. Eu acreditava que nós juntos íamos fazer o plano que era construir 200 franquias em 5 anos. Era super viável, mesmo. E foi isso, e assim caminhamos. E aí, vamos dizer, com toda essa experiência, né, essa convivência juntos, um tempo depois, como é que foi a decisão de vender completamente? Porque uma empresa é quase um filho, e desapegar e vender, né, a empresa inteira, porque enquanto você ainda era só assim, 49,9%, você ainda tinha aquele filho. Eu queria ouvir um pouquinho como é que foi esse momento de decisão e como é que foi o pós-venda e a sua vida depois sem aquele filho. Você entende assim que, pelo que eu estou contando, tudo é um processo e tudo são somas de experiências. E na minha cabeça, nada é, como eu falei, é um sonho, mas é um sonho com praticidade, né? Então, esse foi o caso. Tudo foi planejado, é claro que foi sonhado. Tudo foi planejado, mas quem é que vai dizer que eu vou estar num evento e vou sentar na mesma mesa do cara, entendeu? Ai, coincidência? Não, você vai atrás, você, entendeu? É um sonho que você sonha, mas você tem que correr atrás. Então, assim foi o nosso plano, que era um plano muito legal para os dois lados, de fazer 200 lojas em 5 anos. Eu acho que o Alexandre, naquela época, ele abria uma loja a cada 3 dias da Cacau Show. Era uma violência de capacidade. Eu não sei nem explicar como é que você abre uma loja a cada 3 dias. A Brigadeiria a gente abria uma a cada 3 meses e eu quase morria. Assim, eu precisava ficar uma semana de cama depois que eu abri uma loja. Uma a cada 3 dias. Assim, eles tinham uma máquina absurda, e tem ainda, né, de fazer novas lojas, franquias, tudo. Eu falava, tranquilo, né, cara, 200 em 5 anos vai dar super certo. E a gente tentou por 2 anos fazer isso acontecer. Mas é o que eu falei, a gente já partiu, tanto ele quanto nós, de uma premissa que não ia dar certo, porque na maioria dos casos não dá certo. Né? Uma empresa grande, que absorve uma empresa pequena, com culturas totalmente diferentes, com maneiras de fabricação totalmente diferentes, com clientes totalmente diferentes, você não consegue nem fazer a mesma comunicação de marketing. A mesma equipe de marketing não funciona, porque uma equipe se comunica com o cliente, a outra equipe se comunica com outro totalmente diferente, não dá para você usar. Então, quando a gente começou a ver que não dava para usar a estrutura, nem a logística, por exemplo, o Alexandre tem um produto que ele pode fabricar com 6 meses de antecedência, a Brigadeiria, o shelf life dela é 1 mês. Então, os processos de fabricação são diferentes, muita coisa. E foi difícil a gente tentar chegar no meio, até que teve um determinado momento que a gente falou, bom, eu acho que 2 anos depois, eu acho que agora é hora a gente está se amarrando, né? Agora é hora da gente tomar aquela decisão que lá atrás a gente entendeu que poderia acontecer, que é você ficar com a operação, a sua equipe absorve, você faz o que você acha que tem que fazer com a marca, e eu vou ter que, né? Como você fala, desapegar. Eu pensei muito num artista que faz uma tela, né? Ele faz uma tela, ele se dedica 1 ano fazendo aquela tela, depois ele tem que vender essa tela. Aí ele fica um pouco depressivo, tal, mas ele refaz, ele começa outra. Só pode ser isso, né? Não sei. Mas foi muito triste. Eu fiquei uns 6 meses assim, foram difíceis, mas ela era planejado. Tassiana,
A gente aqui no Business Time, né, uma das nossas missões é tirar experiências reais como a sua, né, e traduzir isso para aprendizados e lições práticas, que se aprende em escolas, mas também, para quem é empreendedor como nós agora aqui, né, se aprende muito fazendo. E você acabou de ilustrar um caso com essa sua analogia ao artista, que é um pouco do fundamento final das empresas, né? Quer dizer, a empresa é feita para vender. Quando você consegue entender isso, você entende exatamente o valor de criar algo do zero, criar equity e depois vender isso e tal. Eu imagino que a transação deve ter sido positiva para vocês naquele momento. E você, vamos falar agora um pouco de algo mais moderno. Guardou as malas, né, com alguns reais no bolso, né, e veio para Miami. E aqui decidiu abrir um ícone, né, voltando às tuas origens na parte de culinária, né, abriu o Sagrado aqui em Miami, que tem uma combinação de, né, restaurante tradicional, né, seating, com catering, com também delivery. E, assim como uma das empresas que eu tenho, nessa crise, todos nós afetados. Né, com essa experiência toda tua, né, aonde está o lado difícil e que você hoje está tendo que se reinventar justamente com essa operação que está acontecendo agora. Quer dizer, teve essa transição, teve que cortar o cordão umbilical de algo que estava muito certo, lojas próprias, num ambiente muito seguro, para um ambiente totalmente novo. Um país novo, língua nova, público novo, e num modelo de negócios diferente e num momento onde Miami, como você sabe, o Antônio sempre escreve isso nos blogs dele, né? Viveu um inferno de restaurantes. Como é que foi essa ideia de abrir restaurante aqui quando tinha a opção de restaurante quebrando? Pois é, eu acho que tem... Meu marido fala, tem coisas que às vezes você não escolhe, escolhem por você, né? Então, assim, quando eu fiz esse negócio com a brigadeiria, eu tive que assinar um non-compete bem violento. E a hora que eu olhei aquele non-compete, eu falei, uau, então quer dizer que, ou seja, escolheram por mim que no Brasil, por uns bastante tempo, eu não ia poder fazer muitas coisas que eu gostasse. Fazia parte do plano. Isso foi uma das coisas que me fizeram falar, bom, no Brasil talvez eu não vou poder pensar muita coisa. Miami, eu sempre tive vontade de conhecer um pouco o mercado americano, até porque durante a brigadeiria eu tinha muitos pedidos de franquia pelo Brasil afora, para Portugal, mas também para Miami. Eu falava, o que o pessoal está achando brigadeiro em Miami, né? Mas, enfim, nunca acreditei, mas eu falei, eu preciso lá tirar essa curiosidade. Também juntei essa situação. Também tinha a questão de ser próximo do Brasil, né, já que eu ia experimentar uma vida nova, não ser tão audaciosa, assim, de ir mais para o norte ou ir para a Europa, alguma coisa. Juntei tudo isso e falei com a minha família, vamos passar um ano. O plano é 1 ano. Vamos passar 1 ano, já que a gente não pode... Meu marido tem ele consegue trabalhar... remoto, então não teria tanto problema, vai para o Brasil de vez em quando. Tá bom, a família combinou, esse era o objetivo. Viemos 1 ano para cá. E aí, de novo, né, você fica no ócio, desempregada. Aí que a cabeça não para. Em 3 meses, eu falei, eu não volto nunca mais. Eu vi milhões de oportunidades. Eu enxerguei milhões de oportunidades aqui. Porque eu acho que nós brasileiros, a gente tem esse diferencial um pouco do olhar, conseguir olhar algumas oportunidades onde muitos não conseguem, por ter uma educação e uma formação mais sistemática, eu diria, né? Nós somos um pouco mais criativos no nosso olhar, eu acho. Mas sem vantagem nenhuma na questão de empresário aqui, né? Então, eu vi oportunidades em termos de criação de negócio, mas eu falei, mas uau, eu vou ter que começar do zero em tudo, né? Eu vou ter que contabilidade, recursos humanos, tudo, relacionamento de fornecedor, tudo, né? Então, foi uma decisão assim, que aí, de novo, eu fiz com a minha família, falei, eu acho que a gente tem que ficar, não mais de 1 ano, a gente tem que ficar. E aí todo mundo topou e eu comecei, depois de 3 meses que nós estávamos aqui, a estudar o mercado para tentar construir um conceito. O Sagrado não existia na minha cabeça, né? Ele existiu depois de 1 ano
que eu mergulhei nisso, nessa vontade de explorar esse mercado de café, essa categoria de café, que não é coffee shop, que não é restaurante, que não é nada fast food, que é café, assim, é uma mistura entre um coffee shop express e um restaurante. É mais ou menos o que eu consegui construir ali no... E é essa categoria que eu acredito e que eu acho que vai crescer muito nos Estados Unidos e que você já está vendo marcas grandes já fazendo uma segunda marca com esse movimento. E foi isso que eu fiz em 2015, aqui. Fiquei 1 ano estudando. Aí que eu fiz 6 meses de escola de patisserie, que eu era a pior aluna, mas eu queria conversar com os alunos, com os professores, eu queria entender como é que era a cabeça deles. Eu visitei mais de 300 estabelecimentos entre Miami e Nova York, eu colecionei mais de 500 menus, foi assim, foi uma imersão de pesquisa, contratei uma empresa americana para me fazer um business plan desta categoria de café. E aí, depois de 1 ano, eu acho que eu consegui conceber o conceito do sagrado, começar a conceber na minha cabeça e acreditar. Foi em 2016. Mas olha, é começar do zero. Zero. E aí, assim, tá? Assim, nós temos um baita de um desafio aqui em relação a tempo, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho das dificuldades que você encontrou logo que você abriu. Quer dizer, fica claro que você fez um planejamento longo, 2 anos se dedicando, estudando, contratando consultoria, abriu o negócio, estourou, deu tudo certo, foi fácil ou teve dificuldades? Muita dificuldade. Primeiro porque o negócio ele é novo. Ele era um conceito ainda nem muito compreendido pela própria consultoria que você contrata. Então, o americano que eu contratei para fazer um plano de negócios, ele fez um plano de negócios de acordo com o que ele conhece. Mas eu falei, mas eu não vou fazer exatamente isso, mas tudo bem. Mas eu preciso partir de uma base que ele conhece. Quando eu abri a porta, eu literalmente abri a porta. Eu não fiz nenhuma inauguração, não fez, foi um soft opening até para eu sentir se tudo aquilo que havia sido planejado tinha sido entendido pelo cliente daquela forma, né? Porque quando você abre a porta e você começa a receber os clientes, você fala, para mim é a melhor sensação possível. Como é que eu observo muito como é que ele está nos observando, né? E foi quando em 3 meses eu falei, uau, cometemos erros em todas as partes. Foi incrível, foi incrível. Uau, a consultoria de Nova York errou tudo, os números não vão ser esses, o cliente entendeu outra coisa, ele vai esperar outro produto, ele quer outro fluxo de loja. 3 meses foram suficientes para eu entender isso. E eu tive que ter uma coragem danada. É por isso que a gente fala, eu acho, por que os restaurantes fecham? Porque você não pode estar preso ao seu plano inicial. Ele pode não dar certo. Na maioria das vezes ele não dá certo. Você está num país novo, não importa o que você teve no Brasil, não importa quantas lojas você teve no Brasil, não importa o que você vende no Brasil. Por mais que seu consumidor aqui seja brasileiro, ele pensa de forma diferente, ele consome de forma diferente. E eu tive que mudar o meu negócio aberto. Depois de 3 meses, eu mudei completamente. Eu mudei disposição de mesa, eu mudei forma de atendimento, eu mudei menu, eu mudei a forma de me comunicar na internet, eu mudei tudo. Eu passava madrugadas, aí meu funcionário chegava no outro dia e falava assim, nossa, eu estou em outro lugar? Onde eu estou? Porque eu ia sentindo como é que o cliente se sentia melhor, entendeu? E é muito difícil você trocar o pneu com o carro andando. Assim, eu diria que a maior dificuldade... Por isso que muitos fecham. Por isso que muitos falam, eu não vou conseguir, eu não sei o que fazer, e eu não vou conseguir. Porque eu não fecho nenhum dia do ano. Como é que você faz essas mudanças com o carro andando, né? Então, foi isso. Acho que esse foi o grande desafio do Sagrado. Com 3 meses, se eu não tivesse feito isso, com 6 meses eu teria fechado assim como tantos outros. Sem dúvida. Falo isso com convicção. Só queria fazer não, deve ser um dito mineiro, eu já vou te passar, mas tá aí a prova de que o negócio só engorda, né, com o olho do dono, né? Se você não tivesse presente no dia a dia, né, isso não aconteceria, e com essa capacidade de se adaptar
e de dizer que eu erro e, né, capacidade de se levantar para fazer adaptação. Então o negócio só cresce com o olho do gordo. Não sei se isso saiu de Minas, mas com certeza é verdade. Fala aí. Olho do dono. Olho do dono, é isso aí. Só engorda com o olho do dono. É isso aí. Não, Tassiana, muito válida essa experiência que você está compartilhando aqui com quem nos segue, né? Tanta gente tem um perfil exatamente como o seu, se deu bem no Brasil, montou um negócio, chegou aqui, achou que ia funcionar meio que parecido, contrata uma consultoria que fala 1000 maravilhas e a hora que abre é outra história, realmente, né? Para a gente finalizar agora, o empreendedor que está assistindo a gente, dá 3 dicas que ele deve seguir, que você não fez, o que você fez e que funcionaram. Para cá? Isso, aqui para empreender aqui nos Estados Unidos. Olha, uma dica que eu acho que eu fiz, que valeu muito, foi essa, é estudar profundamente o mercado. Zera tudo que você tem para trás, estuda o mercado aqui, profundamente. Isso me ajudou muito. E ainda assim, eu cometi erros, mas isso me ajudou muito a ajustar na velocidade que eu precisava depois, porque eu tinha as informações, eu tinha dados, eu tinha realmente informações do que fazer. Eu acho que a palavra, vou te falar, a palavra é humildade, sabe? Não importa o tamanho de empreendedor que você foi, se você não tiver humildade de saber que você vai começar do zero, eu acho que você tem 80% de chance de dar errado. E conhecer seu cliente. Entender o que seu cliente quer. Não é o que você quer, não é o que o seu negócio está preparado para vender, é o que o seu cliente quer. E isso pode fazer com que você mude o rumo mesmo, durante o processo de empreender aqui. Eu acho que esses foram os pontos fortes aí que estão fazendo a gente se adaptar cada vez mais, inclusive agora nessa fase nova, que é uma fase de adaptação também, mas sempre olhando o cliente. O que ele quer, o que ele precisa, como é que eu chego até ele. Entendeu? Não, incrível, Tassi. Assim, eu acho que essa é um bate-papo que, para você que quer empreender aqui nos Estados Unidos, vale a pena assistir e ouvir atentamente a cada minuto, porque é uma grande lição e traz aqui dicas valiosas para você que quer montar um negócio nos Estados Unidos. Tassi, é uma delícia esse bate-papo. A gente gostaria de poder seguir mais, né, Antônio? Sem dúvida, sempre é gostoso. Mas quem quiser conversar com a Tassi, vai lá no Sagrado. Faz o seu merchan agora aí, Tassi. Olha, se tem uma coisa que eu já disse é que eu estou lá direto, né? Onde que fica o restaurante? Fala pra gente. Fica na Biscayne Boulevard, em frente à American Airlines Arena, é super fácil. A gente está no 900 Biscayne Boulevard, é um lugar super agradável, de frente para o mar, tem museus ao lado e é downtown Miami. Mas, além de ser um lugar agradável também, para marcar reuniões, tomar café, e eu estou sempre lá. Então, eu acho que a gente também vai ser inovador nesse renovo. Eu quero tentar ser referência do que as pessoas têm que fazer rápido, um extreme makeover que a gente está dizendo, porque vai ser preciso para varejo para os próximos 6 meses, e é nisso que eu estou focada agora. E é importante que todos participem e façam mais ou menos pelo menos o trabalho que a gente está fazendo para que o cliente se sinta seguro de consumir. É isso que eu estou preocupada para os próximos 6 meses. Obrigada, mas foi uma delícia. Espero que ajude alguns empreendedores aí a tomar coragem, né? Nós é que agradecemos. Paola, Manuel, muito obrigado por mais um grande programa. Obrigado a vocês. Prazer, como a Paola disse, uma delícia. A gente podia estar continuando a falar, mas o bom é que essa conversa não para. Isso foi só deixar um gostinho de brigadeiro, né? E para tomar um café lá com você quando a gente já puder socialmente estar mais conectado. Valeu. Prazer. Eu também agradeço e estamos aqui, Fundo Vida Real, Home Office, num modelo novo de Business Time, mas o mais importante é trazendo um conteúdo que contribua com cada um que está aqui conosco. Valeu, Antônio, Tassi, obrigada de coração, foi maravilhoso. Prazer, obrigada a vocês. Obrigado, Tassiana. E obrigado a você que esteve com a gente hoje em mais um Business Time, com essa aula de empreendedorismo aqui com a Tassiana Khalili. Fique com a gente até a próxima sexta-feira no Business Time. Até lá.